Bom, nossa aula hoje é sobre redes de semiose, memética e a mente social. Então, mais do que ficar fazendo uma análise pormenorizada dos avanços de cada uma das tecnologias que, desde a segunda metade do século passado até os dias de hoje, se sucederam, né, de uma forma cada vez mais acelerada, produzindo, às vezes pequenas, às vezes grandes transformações na nossa maneira de interagir comunicativamente, de produzir cultura, né? A gente vai tentar pensar no arco histórico, que eu acho que é o que nos interessa, até para não ficar na glosagem, né? Fazer a glosa dos acontecimentos históricos, mas também entender como esses acontecimentos nos permitem entender o momento atual e, principalmente, o que nos espera num futuro próximo, né? Porque as coisas caminham numa velocidade que parece cada vez mais acelerada. Isso significa que, num arco de uma década, as coisas serão muito diferentes do que são hoje. E, mais do que conhecer os pontos de inflexão na sua minúcia, interessa saber como esses pontos se conectam numa espécie de uma trajetória, de uma tendência que nos permite prever, antever, eventualmente, como as coisas estarão num futuro próximo e, portanto, nos prepararmos, né, profissionalmente, intelectualmente, pessoalmente, para as mudanças que estão chegando. Elas estão certamente vindo num passo acelerado e com grande dramaticidade, que são mudanças importantes na esfera da cultura. Então, vamos fazer aqui um brevíssimo histórico da internet, porque isso vai nos ajudar a contextualizar esse panorama que a gente vai procurar desenhar, né? Então, é importante a gente entender que ela surgiu no contexto da Guerra Fria. Estamos aqui muito preocupados, né, com o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, e os acontecimentos que herdamos, né, as tecnologias que foram produzidas durante a Segunda Guerra Mundial, as nossas maneiras de pensar que sucederam aos acontecimentos do pós-guerra. Então, a necessidade de pensar, por exemplo, uma ONU, organismos multilaterais, formas de internacionalização que deram início ao que a gente chama hoje de globalização, né? Então, essas preocupações nasceram como uma tentativa de impedir que a sequência das duas grandes guerras não permanecesse, né? Essa sequência que foi catastrófica para a história da civilização, principalmente ocidental, ela não se repetisse. Então, uma das heranças da Segunda Guerra Mundial, e principalmente da Guerra Fria, né, é que o conflito aberto foi substituído por gestões políticas, o que a gente chama de soft power, né, ou seja, influência, né, influência no campo da cultura, né, no campo ideológico, no campo da comunicação e da informação. Então, os dois grandes campos que se organizaram a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi o Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos, né, e a União Soviética, para além da chamada Cortina de Ferro, que era o conjunto de países, né, associados à União Soviética e ao pensamento marxista comunista, né? Então, esses dois polos que foram vencedores na Segunda Guerra, porque eles estiveram juntos na derrota do nazismo, né? Então, esses dois polos que tem aí o marco, o Muro de Berlim, né, a divisão de Berlim em duas capitais, sendo compartilhadas, então, entre esses dois polos, né? Esse movimento deu início a não mais movimentos assim de ações militares
de domínio territorial pela presença da força, mas pelo domínio da propaganda ideológica, da comunicação, das esferas de influência, enfim, formas mais sofisticadas de hegemonia. Uma delas foi a necessidade de, havendo o risco de uma catástrofe nuclear, né, uma guerra aberta, que os Estados Unidos, então, ele criou uma rede de conexão entre universidades e os centros decisórios do poder para que a administração do país, a inteligência, né, que a elite, vamos dizer assim, administrativa, pensante, ela não fosse completamente destruída ou imobilizada no caso de uma bomba nuclear, por exemplo, atingir Washington, Nova York. Então, essa ideia de uma distribuição do conhecimento, das conexões entre as pessoas, poderia gerar uma resposta mais efetiva num eventual ataque e, claro, fomentar uma base de conhecimento associando a área militar e a área da produção acadêmica, intelectual, de forma a garantir a hegemonia americana dentro do circuito de influência geopolítica que os Estados Unidos herdaram como resultado da Segunda Guerra, né? Então, o ARPANET, que é o Advanced Research Projects Agency Network, ele foi criado pensando nisso, ainda na década de 50, e em 1969, né, ele começou a produzir os primeiros resultados dessa pesquisa, né? Então, é importante a gente entender que a primeira fase do que hoje a gente conhece como internet foi muito voltado às conexões físicas, a cabeamento mesmo, você levar cabos que permitissem essa conexão distribuída, né? Não mais centralizada num poder central, mas distribuída em que a administração pudesse ser feita a partir de pontos diferentes da rede, né? Então, essa foi a primeira fase importante, né? Vencer os desafios tecnológicos de você cabear, interconectar e criar, graças aos computadores, formas de protocolos, né? De administração desses fluxos que estavam sendo produzidos, né? Então, no começo da década de 90, né, o físico e professor britânico, Tim Berners-Lee, ele desenvolveu o navegador, o browser, que foi o início do que a gente chama hoje de rede mundial de computadores, ou World Wide Web, né? Então, esse é um protocolo de compartilhamento que o Berners-Lee desenvolveu, portanto, é um programa, um algoritmo, né, que regula a maneira como os computadores eles se conectam e produzem informação e compartilham essa informação. Então, esse protocolo é que deu origem às ferramentas mais amigáveis, né? Antes a gente tinha que fazer a conexão física e os computadores, você precisava ter um conjunto de códigos, né? Uma sequência imensa de códigos que precisavam ser digitados. Tudo era na linguagem digitada, né? No cursor, nas linhas de comando. Com o protocolo do Tim Berners-Lee, começou-se a pensar em interfaces amigáveis para fazer com que houvesse uma interação mais intuitiva entre o homem e a máquina. É o que a gente chama hoje de usabilidade, né? Uma coisa é usável, ela tem usabilidade, quando a gente consegue interagir com ela sem precisar ficar lendo manuais e manuais, estudando. Não, você abre e você vê por meio da informação visual, daquilo que está disponível à sua frente, intuitivamente você consegue entender onde você tem que clicar, onde é que você tem que ir, o que você tem que abrir. Então, essa ideia nasce a partir do desenvolvimento da web. E vejam bem que a gente precisa fazer uma distinção entre a internet e a web, né? Ou seja, a internet e a rede. A internet é fundamentalmente a estrutura
tecnológica e física que está conectando o mundo. Então, os provedores, cabos, computadores, satélites, tudo aquilo que participa dessa grande estrutura conectiva, é um sistema de conexões físicos mesmo, né? Já a web é um sistema lógico, né? São procedimentos, protocolos lógicos. Ou seja, um é o hardware, o outro é o software, né? Isso é importante a gente ter sempre em mente. Bom, em 1994 a 2000, mais ou menos, houve a grande explosão, né? Então, financiado por capital excedente, né, principalmente na economia americana, houve um investimento muito grande, né, um espalhamento em todos os países, inclusive o Brasil, mas centrado na Nasdaq, aí, a abertura para capital em bolsa, né, ações que eram negociadas de empresas que prometiam aí ter um protagonismo nessa nova era da informação digital. Então, houve a grande bolha especulativa que acabou não se mostrando sustentável, e o colapso da bolha produziu, então, vamos dizer, num processo de seleção natural, né, produziu, então, o surgimento de corporações que ultrapassaram, vamos dizer, o limiar da sobrevivência da bolha, né, do colapso, do estouro da bolha, e elas passaram, então, a comprar, fazer fusões e conquistar rapidamente o mercado, e passaram a ser, então, as tycoons, né? Que são as grandes empresas globalizadas, as grandes corporações, as plataformas que passaram, então, a comandar essa nova fase da internet. Então, a gente tem lá a Microsoft, né, ainda bastante presente, mas já recebendo uma bateria agressiva do Google, né? Então, o Google Chrome foi lançado, depois o Gmail desbancou o Yahoo, e assim, né, o Hotmail, e assim sucessivamente, a gente vê um processo de concentração que algumas poucas empresas emergiram e passaram, então, de forma consolidada, a ser os grandes players globais nessa nova fase da internet. Então, esse é o momento que a gente vive, né? Um momento em que a concentração está chegando a um auge, a um pico, né? A gente vê, a partir da pandemia, como essas plataformas elas multiplicaram os seus faturamentos, dobraram, triplicaram, quadruplicaram de tamanho, e hoje elas disputam, inclusive, com nações, né? Elas têm um poder tão grande que as regulações que elas impõem muitas vezes ultrapassam o poder regulativo dos parlamentos nacionais, né? Então, existe uma tensão muito forte. Existem poucas nações hoje que conseguem bater de frente com a maneira com que essas grandes corporações se manifestam, né? E exercitam o seu poder na internet. Então, a gente pode dizer que houve um desvirtuamento. A ideia do Tim Berners-Lee, quando ele criou a internet, era de produzir conhecimento distribuído, inclusivo, em que todo mundo pudesse participar, ser uma voz no debate. E o que a gente viu por esse processo de concentração é que as nossas vozes elas têm um peso relativo muito pequeno, porque as plataformas, na verdade, elas têm um poder de reduzir ou amplificar vozes dependendo de quem paga mais ou dependendo de interesses delas próprias, né? Então, não há, vamos dizer assim, uma democracia, não há um livre acesso. Palavras e frases que a gente ouve, às vezes até de forma enganosa, né? De que houve então, uma democratização. Tudo isso é muito relativo, como a gente percebe quando a gente estuda como esse uso dessas plataformas, né,
como o usuário dessas plataformas realmente se posiciona. Qual é o poder relativo que ele tem em relação a essas estruturas? Então, isso é importante a gente ter claro, né? Bom, o que nos interessa aqui para essa disciplina é entender, a partir até do que a gente já viu do McLuhan, né, é de que toda nova tecnologia ela gera um novo arranjo cognitivo, uma nova maneira de articular a nossa experiência com o mundo, né? E dessa nova articulação geram possibilidades de linguagem. Então, uma linguagem, né, ela ultrapassa, claro, aquilo que a gente chama de línguas naturais, né? Então, as línguas naturais, português, inglês, japonês, etc., né, são formas de linguagem, mas há linguagens onde há expressão, né? Você só pode se expressar por meio de uma linguagem. Então, existem as linguagens visuais, né? Existem as linguagens cognitivas associadas ao olfativo, né? A gente pode pensar a perfumaria, né? A indústria do perfume, dos cheiros, né? Desenvolve toda uma gramaticalidade, toda uma linguagem, né? Que nos permite ter lá cheiros associados à sedução, cheiros associados à vida saudável no campo, cheiros associados à culinária. Enfim, tem toda uma indústria voltada a particionar, dividir os espectros olfativos e atribuir sentido e, portanto, permitir que a gente use essências, né, artificialmente produzidas, né, para atingir certos efeitos. Então, existem linguagens olfativas, existem linguagens gustativas, né? A culinária é uma forma de expressão, a gente sabe disso, né? Então, a culinária é cultura, é forma de expressão, existe uma linguagem associada ao sabor e, claro, ao áudio, né? Ao visual, à música, as chamadas belas artes, né? A escultura, a pintura, aí você vai ao teatro, né? As formas de performance. Então, onde houver uma tecnologia de expressão, né, vai haver uma técnica associada a ela e uma gramaticalidade em formas de linguagem. Isso é importante para a gente entender onde estamos e para onde vamos, né? É entender que as transformações tecnológicas abrem novos campos de possibilidade para a emergência de novas linguagens. E quem está produzindo isso agora somos nós. E vocês serão criadores ou vão exercitar possibilidades de linguagens emergentes que estão surgindo, né? Então é importante a gente entender que existe uma história, né? Então a gente pensa, né? A gente pode começar desde a antiguidade, podemos começar desde o momento em que a gente começou a articular fonemas, ou mesmo antes, quando a gente começou a se expressar, né? Desde os grunhidos, né? Se você imaginar lá os nossos antepassados primitivos que se protegiam nas cavernas, né? E ao ver um animal passando ali na beira da caverna, se fosse um animal, por exemplo, um predador, né? Um tigre dente de sabre, quem estivesse dentro da caverna e visse aquela imagem, né, de alguma forma tentaria gesticular, chamar atenção e expressar preocupação, desespero, medo, para que os outros percebessem na sua reação algo a ser, então, compreendido e criar mecanismos de defesa a partir daquilo que está sendo comunicado. Então, desde a expressão corporal, né, o nosso corpo foi sempre o nosso primeiro meio de comunicação, desde a expressão corporal, facial, né, a alegria, o medo, a raiva, que é tudo expressa na forma de movimentos nos músculos faciais, tudo isso é gerador de sentido, tudo isso tem uma linguagem associada, né? Então, ainda antes dos fonemas, nós tínhamos linguagens.
Só que o que nos interessa é pensar as tecnologias, né? Principalmente pós-industriais, para que a gente entenda como há uma sucessão, né? Já vimos lá a imprensa, a geração de hegemonia a partir do príncipe de Maquiavel. A gente viu como as mudanças técnicas vão produzindo novas formas de cognição e novas formas, portanto, de influência, dominação e hegemonia. O que nos interessa aqui é fundamentalmente pegar o pós-industrial, né, que vem lá desde a imprensa, mas a imprensa já na rotativa, alimentada pela força das caldeiras, né, as primeiras formas de distribuição de informação, ainda em papel, o jornal impresso, que é produzido em larga escala e distribuído pelas locomotivas, chegando aos confins, vamos dizer assim, do Estado-nação, né, no mesmo dia. Então, essa possibilidade de você ter um centro difusor, né, que é a capital, onde está lá o executivo, o judiciário, o legislativo, os centros de poder, e você distribuir em redes de comunicação, como as estradas, né, de ferro, as locomotivas, e fazer com que o jornal chegue nas beiradas, nos rincões, nos limites, isso é que vai dar coesão, né? Coesão é uma estrutura que tem permanência no tempo, né? Então, essa coesão é garantida pelas novas tecnologias. Então, a afirmação dos estados, né, os estados-nação, que depois vão se tornar os estados bélicos e vão gerar as guerras, né, tudo isso esteve associado à tecnologia. Né? É por isso que o Marshall McLuhan tem essa frase, né, um dos aforismos que ele repetia, né, é que toda nova tecnologia ela cria uma nova possibilidade de guerra. Então, uma tecnologia abre um campo de disputa, mexe no tabuleiro do poder e essa mexida vai permitir que alguém surja que não estava no ordenamento original e esse surgimento não vai ser aceito por alguns, vai buscar aliados em outros e a possibilidade de conflito é natural dentro dessa mexida, né? E o que produz essa mexida, em grande parte, são as ferramentas cognitivas que nos permitem mudar a nossa forma de produção cultural e, portanto, de execução na forma de trabalho, transformação do mundo, né? De novas atividades, geração de valor, riqueza. Tudo isso está associado às revoluções tecnológicas, principalmente aquelas que impactam a esfera pública, a esfera da comunicação, da produção de cultura. Então, o mecânico a gente pode dizer que vai lá desde a imprensa até a fotografia, né? É tudo ainda muito analógico, tudo voltado por engrenagem. A máquina fotográfica original era um mecanismo semelhante a um reloginho, com as lentes ópticas, tudo baseado na física de Newton, né? O gatilho era mecânico, não era nada digital, né? Você tinha que com o seu dedão você virava. O filme era fisicamente, né, presente, tinha o rolo com uma emulsão que depois você tinha que levar no laboratório. Enfim, essas primeiras formas de comunicação associado à impressão, à produção dos clichês, que são aquelas peças que vão, né, traduzir a linguagem fotográfica para a linguagem da impressa, né, uma espécie de um carimbo que vai permitir a gente ter fotografia preto e branco e vai mudar a forma como os jornais são diagramados, né? Então, tudo isso é resultado de um processo tecnológico que impacta nas formas de produção da cultura, né? Depois a gente tem o eletromecânico. Quando a eletricidade surgiu, né, e as cidades começaram a se iluminar e a noite passou a ser habitável, deixou de ser um momento em que as pessoas de bem se recolhem em casa, né, e a noite é o lugar dos bêbados, das prostitutas, dos vagabundos, né? Quando a iluminação chega, os postes são colocados, iluminam as praças, né, as galerias, né,
começa a ver então a vida noturna, né? As pessoas começam a sair para fazer algo à noite, para jantar fora, para ir aos cafés, para ir ao teatro, para ir a uma ópera, para ir ao cinema. Então, o cinema ele surge como uma vedete desse novo mundo, né? O fato dos irmãos Lumière, né, ter luz Lumière no nome é muito assim, é uma ironia própria que a história nos garantiu, porque é essa iluminação da vida e das formas de interação e de produção de cultura a partir da luz, né? Então, o cinema vem para e passo com o telefone, o telégrafo, depois a gente tem o Super 8, né? São tecnologias sucessivas, né? O Super 8 é aquela maquininha de fazer filmes que depois têm que ser revelados, né? Assim, transforma as pessoas em cineastas caseiros, né? As pessoas que tinham condições de comprar tinham a sua câmera de Super 8, que era uma pequena câmera de cinema para uso doméstico, que tinha que revelar o filme, né? Depois o filme passava então pela bobina. Ora, são tecnologias, um conjunto de tecnologias que vão fazendo um espalhamento das linguagens, né? Para cada uma dessas tecnologias, você vê, né? O cinema vai criar a linguagem cinematográfica, o telefone vai mudar a maneira como as pessoas interagem, né? Antes você tinha toda uma formalidade, uma carta, ela precisava ser estruturada. Você tinha cursos, né, para a datilografia, né, que é ainda mecânica, né, que poderia estar até ali, né, esqueci. A datilografia exigia que você tivesse lá o cabeçalho com o local, a data, depois você tinha a forma de tratamento mais adequado, dependendo com quem você vai falar. A carta tinha que ter uma estrutura, é um gênero, né? E tinha que ter assinatura. Ora, com o telefone as coisas ficaram super informais, né? As pessoas começaram a se ligar e conversar de uma naturalidade, de uma informalidade que antes nas relações era impensada. Então, isso muda culturalmente a maneira como as pessoas se organizam, né? Você ter possibilidade de ligar para alguém e falar sobre um assunto sem precisar sentar e datilografar uma carta ou passar via telégrafo, né? Um, uma mensagem super cifrada, né? Para que fique baratinha, para que você não consuma muito tempo de rede. Enfim, essas coisas vão mudando a nossa maneira de se relacionar e produzindo novas camadas, layers, gêneros, tipos, né, de produção expressiva, né? Aí a gente tem o eletrônico, né, o rádio, né, é o período das válvulas, né, a TV, o fax, que vem dessa época também, né, o videocassete, que é uma forma de registro analógica nas fitas, né? Tem a fita de som também, né? As fitas de música, né? Os cassetes, né? Em que as pessoas gravavam as suas músicas e levavam, né? Colocavam nos players, né? Os tocadores de cassete. Então você tinha lá a sua seleção musical e você podia gravar também e ter lá o registro de um acontecimento em fita cassete, né? Então, esse é o período eletrônico, que vai aí mais ou menos até o período que nos interessa especialmente aqui para este curso, que é o surgimento do mundo digital. Então, o eletrônico está ali já no final da Segunda Guerra Mundial e no período, né, de adaptação em que a tecnologia digital não estava totalmente ainda consolidada, né? Quando ela passou a ser comercialmente consolidada, né, nós tivemos primeiro os grandes computadores que eram inviáveis para uso doméstico, né, os computadores que eram
usados principalmente pelas grandes empresas e universidades para pesquisa científica, né? Mas quando o computador ele ganhou uma capacidade de miniaturização do CPU, né, da placa-mãe, e o chip foi inventado, trocando o analógico, as grandes válvulas, né, por componentes de silício cada vez menores, né, porque aí esses chips vão ficando, são os transistores, né, eletrônicos, eles vão ficando cada vez menores. Você tem a possibilidade de ter em casa um computador, é o personal computer, né, o computador torre que você colocava lá no quarto ou na sala da casa, e aos poucos esse computador vai assim, ele vai dividindo o espaço com a televisão, né? A televisão tem seu espaço garantido no centro da sala, mas o computador começa a entrar, né? E ele começa a disputar a atenção das pessoas. As pessoas começam a ter interesse cada vez maior em brincar no computador ou usar o computador para fazer tarefas. Então, é o mesmo período dos CDs, né? Os CD players, aquelas bolachas, né? Uma tecnologia já digital, de leitura, de informação digital, mas gravada nesse suporte de metal. O CD-ROM, que é uma decorrência do CD, né? O CD grava imagens, o CD-ROM grava a imagem, desculpe, o CD grava som, o CD-ROM grava som e imagem. Nesse período começam a aparecer e se proliferar as TVs a cabos, né, os consoles de jogos. O que a gente está vendo aqui? É um momento de espalhamento. Né? Há uma subdivisão em gêneros e cada vez mais a gente percebe que, ao mesmo tempo em que as linguagens crescem, elas se subdividem em nichos. Né? Então, existe nas TVs a cabos, de repente, dezenas, centenas de canais distribuídos em nichos, né, em bolhas. Então, a ideia das bolhas começam aí. Né? Os jogos, a mesma coisa. Tem jogos adultos, jogos para criança, joguinhos familiares. E a gente vê em cada uma dessas formas de linguagem de expressão como vão se adensando do ponto de vista da produção, da indústria cultural, né, vão se adensando certos gêneros que atendem a interesses de mercados cada vez mais subdivididos, né, cada vez mais assim, focados em recortes próprios no campo da cultura. Né. Aí vem o digital móvel, né, a gente já está aí, quando eles se popularizam, né, a gente já está aí na década de 90, virado do ano do novo milênio, né? E começam a aparecer os dispositivos digitais associados, então, aos telefones, que vão dar origem aos smartphones, aos tablets, né? Aos laptops, né? E é a tecnologia corrente hoje, né? O smartphone. Nós estamos numa sociedade dos dispositivos novos em que ter o seu dispositivo à mão praticamente define você como um ator social. Né? Se você não estiver conectado com o dispositivo, você, em muitos lugares, não é nem considerado um cidadão. Né? Em muitos países, e no Brasil começa a acontecer, né? Se você não tiver capacidade de fazer o download de um aplicativo do governo, por exemplo, e se inscrever e usar esse aplicativo no smartphone, você não tem acesso nem a recursos essenciais para a sua sobrevivência. Ou seja, parte do pressuposto que você tem que ter o smartphone. Você só se você tem. Você só é um cidadão se você tem o smartphone. Senão você não consegue ter acesso, marcar uma consulta, acessar um recurso, um auxílio, fazer uma reclamação, fazer um boletim de ocorrência. Não, se você não tem essa base, esse mínimo, você não é um cidadão completo. Então, isso já o momento que a gente vive e a gente caminha para o que a gente chama de computação ubíqua, né?
que é a internet das coisas, né? Então, o smartphone vai deixar de ser o dispositivo para onde todas essas plataformas convergem, né? E elas estarão, então, distribuídas e muitas vezes invisíveis, né? Então, talvez você não precise mais levar no bolso, ficar derrubando, quebrando a tela, trocando, né? Talvez a gente vai ter as smart cities, né? As smart houses, onde você tem dispositivos, chips computacionais conectando com todos os ambientes, de forma que você estará conectado e interagindo digitalmente com as coisas sem precisar abrir e conectar. Então, a gente caminha para essa interface das telas, né, mas que não é mais a tela do smartphone, são telas virtuais. Então, elas são telas que podem surgir holograficamente, né? Então, você pode ter, a qualquer momento, se você precisar fazer alguma alteração nas configurações da sua casa, por exemplo, você pode ter um acesso a uma tela virtual e você pode fazer escolhas nessa tela virtual e depois que você fizer, ela desaparece, né? Então, hoje a gente precisa do smartphone segurar a tela, e a tela tem um componente físico, mas na internet das coisas, isso pode ser gerado, a mesma câmera que coleta a sua imagem, pode ser um projetor, e toda a dimensão física do smartphone vai estar virtualizada e você vai ter possibilidades de interação, né? Então, é para aí que as coisas se encaminham, né? Essa que a gente chama de realidade aumentada, a gente vai ter uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso, né? Mas vai para além da realidade virtual, é a realidade aumentada que te permite, então, via computação ubíqua, ter uma interação direta com os ambientes físicos a partir de interfaces digitalizadas. Bom, a gente pode dizer que a este ponto, né, quando a gente consolida esse universo da significação, em que tudo é produção de sentido, em que as coisas se desmaterializam, né, há duas maneiras de a gente entender isso do ponto de vista cultural e da produção cultural, da produção de cultura, né? A primeira é pensar uma perspectiva conexionista, né? Então, essa perspectiva é muito ligada às conexões, e a metáfora ou analogia que é usada é a do cérebro humano, né? Então, a internet seria, então, uma espécie de um grande cérebro coletivo, né? E esse cérebro, ele conecta as pessoas que fazem o papel no nosso cérebro, os neurônios, né? Então, essa grande conexão física, né, que a gente chama de internet, ela permite que cérebros de milhões, às vezes bilhões de pessoas estejam, então, interagindo, né? E esta interação faz com que nós tenhamos uma aceleração na produção de hábitos mentais que são definidos nessa perspectiva conexionista como memes, né? Então, os memes, o que são, né? São uma espécie de pacotes de informação que passam de mente a mente, né? Quem distribui esses pacotes? Ora, antes da emergência da internet, né, como rede física de conexões, computadores e tudo mais, né, os memes eram passados de mente a mente, segundo essa perspectiva conexionista, né, que é muito fisicalista, né, eram passados de mente a mente por meio de esquemas de informação, pacotes. São pequenos conjuntos de relações que têm uma estrutura, uma permanência cultural mais forte e, portanto, eles podem ser replicados, né? Um exemplo que o Richard Dawkins, que foi quem criou esse conceito de meme, né? Ele não por acaso ele é um biólogo, na verdade um zoólogo, né?
e ele é um darwinista universal, quer dizer, ele pensa o darwinismo como uma espécie de uma lógica universal das transformações do bios, né, da biológica, mas também culturais, né? E ele criou a palavra meme como um paralelo ao gene, né? Então, nós temos o gene, que são os pacotes de informação do nosso código genético, e os memes seriam pacotes de informação do nosso código memético. Então, para essa perspectiva conexionista, a cultura nada mais é do que um grande código memético, e esse código memético ele se expressa, né? Assim como os genes, em determinadas situações, que a gente chama de epigenética, né? A epigenética faz com que a informação genética contida nos cromossomos se manifeste, né? Então, às vezes, você tem um gene, mas ele está latente, né? Ele não está manifesto. Ele está lá escondidinho, está dobrado lá no cromossomo, mas às vezes se você se expõe demais à radiação solar, ou bebe demais, ou come demais, ou tem algum tipo de trauma psicológico que é somatizado, de repente esse pacote se abre e esse gene que tinha a possibilidade de expressão, agora ele se atualiza, ele realmente se expressa. Então muitas vezes a gente tem o gene, mas a gente cuida para que ele não se expresse. E a memética tem essa mesma analogia no campo da cultura, né? Nós temos na nossa mente conjuntos de informação, de pacotes, que às vezes estão recônditos, vamos dizer assim, estão em áreas em que não permite a circulação social. Pode estar na mente de uma pessoa, por exemplo, né? Você teve uma grande ideia e reuniu isso num pacote de informação, mas não publicou, não expressou, não botou na net, não criou um blog, não foi para o YouTube, aquilo ali é uma espécie de uma informação empacotada não expressa, né? Enquanto isso pode acontecer, às vezes, numa pesquisa científica, né? Às vezes um grupo de pesquisadores atingiu determinado resultado, conseguiram uma vacina ou descobriram uma forma nova de produção de energia e tal, mas aquilo ainda não foi publicado, então não houve a expressão, né? Não houve a comunicação. Então aquilo permanece, existe aquilo, tem uma realidade, mas está numa forma latente, né? Então, quando você organiza isso num paper científico, ou faz uma conferência, ou chama jornalistas e faz um grande anúncio, aí você está expressando, né? Você faz com que aquele meme saia da sua dimensão mais recôndita e comece a circular socialmente. E aí ele ganha a sociedade e aquele meme pode, então, ser reproduzido, replicado. Então, o fundamento dos memes são esses padrões mentais, são essas estruturas coerentes, recursivas, permanentes e a gente pode chamá-las de hábitos mentais, né? Então, se você tem lá uma musiquinha que é muito conhecida do folclore, né? E ela é repetida e reconhecida facilmente, e as pessoas conseguem gravá-la com facilidade e reproduzi-la com facilidade, esse é o tipo de meme, né? Então, comportamentos que são memetizados viram memes, né? E na história da humanidade, muito antes da internet, os memes, segundo essa teoria conexionista, os memes são os geradores da cultura. Tudo aquilo que a gente chama de cultura, né, desde lá os sumérios, né, tudo que a gente pensa como estruturado dentro da cultura, nada mais é do que um conjunto de pacotes de informação, de conhecimento, que estão articulados em estruturas maiores. Então, é um grande sistema memético. Então, a cultura é vista assim, um sistema de memes, um sistema memético, né? Que são os padrões, os hábitos mentais que são herdados, né? Eles, assim como os genes são passados de uma geração a outra, os memes
são também reproduzidos e herdados de uma geração a outra, né? A reprodução sexual, assexual, dependendo das espécies, é quem faz essa passagem geracional. E na cultura a gente tem os mecanismos de reprodução que a gente chama então de sistemas, que pode ser o educacional, sistema comunicacional, são sistemas que recolhem os pacotes de informação e reempacotam e mandam para frente. Então, os produtores culturais, do ponto de vista da perspectiva conexionista dos memes, os produtores culturais são fundamentalmente os geradores, reprodutores de memes. Estamos sempre ou criando ou reproduzindo memes. Então, a forma é a replicação. Replicar é fundamental. Réplica não significa exata cópia. Uma réplica, ela não precisa ser uma cópia exata. Ela só precisa ser suficientemente reconhecível. Então, você pode traduzir pacotes de informação, né? E eles podem manter a sua estrutura básica, ainda que você possa originalmente, né? Assim, você pode criar alguma coisa em cima, né? E fazer pequenas alterações, mas a essência do pacote informacional está garantida e pode ser reconhecida, né? Isso é muito interessante, porque na memética da internet é muito isso. Você pega um meme e vai mudando ele, né? É um meme clássico, você vai lá e muda as frases, faz uma pequena operação na foto, mas as pessoas reconhecem que você pegou o meme, fez uma pequena mudança e redistribuiu. Essa é a forma de replicação, que é a forma também de replicação sexual, né? Que você tem a reprodução, mas existe sempre na reprodução alguma novidade que o próprio mecanismo de produção cria, né? Na forma com que os genes se ligam, né? O crossover vai criando, então, possibilidades novas dentro desses pacotes de informação. E esses pacotes de informação são lançados ao mundo e a seleção natural é que vai dizer quem está mais adaptado e quem não. No caso, nós. Cada um de nós é uma espécie de um pacote de informação que a nossa espécie lançou no mundo para ser testado aí, né? Quem conseguir sobreviver vai se reproduzir, vai garantir, então, a passagem dos seus genes. Isso é teoria darwinista básica, né? Da seleção natural, né? Então, a adaptação ao meio é fundamental nos processos de sobrevivência, né? Para os memes, são unidades cognitivas responsáveis pela herança cultural. Então, a gente tem que pensar os memes nessa perspectiva conexionista, né? Que os memes, eles são a estrutura, ou os tijolos, né? Os building blocks, né? Para usar uma expressão bastante usada na teoria memética inglesa, né? São, vamos dizer assim, os blocos fundamentais em que a informação cultural ela é transmitida geracionalmente, né? Então, isso é importante para a gente pensar quando a gente escreve um artigo, quando a gente faz um produto cultural, nós estamos exercitando. Querendo ou não, você não foge dessa lógica. Você está pegando um repertório que você herdou, a sua criatividade é rearranjar esse repertório, mas você tem sempre dentro da originalidade que você deu ao seu produto, muito dele é herança, né, daquilo que já estava circulando no ambiente cultural onde você se criou, nasceu e se criou, né? Então, esse ambiente, né, cultural é por onde ocorre a geração, a interação, a seleção e a evolução dos memes. Então, todas essas operações, né, gerar, interagir, selecionar e evoluir, né, lembram, mais uma vez, as ciências evolutivas, a biologia, esse evolucionismo universal que o Richard Dawkins ele defende, né? Segundo ele, em qualquer lugar do universo onde houver vida, a vida ela vai ter o mesmo mecanismo, ainda que ela não seja baseada em carbono,
Mas a verdade é que os processos de seleção, né, natural, de adaptação das espécies e de especialização, elas são universais. Isso vale para a mente. Onde houver inteligência no universo, essa inteligência ela vai aprender com a experiência, vai eliminar aquilo que não deu certo na experiência, vai transformar em hábito aquilo que deu certo na experiência e vai empacotar esse hábito na forma de um produto artístico, cultural, jornalístico, livro, editorial, blá, 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 e vai lançar isso nos meios disponíveis, que pode ser a imprensa, pode ser o telefone, pode ser a fotografia, o cinema ou a internet, né? Então, o processo é universal. Onde houver vida e inteligência, esse processo será cumprido, e não interessa em que base, né? Se é o carbono, se é uma inteligência como a nossa humana ou qualquer outra forma de inteligência. Mas o processo lógico é universal. Esse é o teorema, vamos dizer assim, dessa perspectiva conexionista. Agora, existe também uma perspectiva semiótica, que ela acompanha, assim, tem elementos de semelhança, mas também tem elementos de diferença. E ela é interessante a gente conhecer, porque ela também nos ajuda a entender como a produção de sentidos se dá. A grande diferença em relação ao paradigma conexionista, né, é que a semiótica ela não dá tanta ênfase ao elemento físico, né? O paradigma conexionista está interessado no cérebro e a semiótica está interessada na mente. E a mente, para a semiótica, é uma estrutura lógica que também depende da maneira como o cérebro é composto, a sua composição, se é orgânico, baseado em carbono. Nisso, a semiótica e a mimética têm muita semelhança. A grande diferença da semiótica é que as consequências lógicas que ela extrai sempre se baseiam a partir dessa abstração e da realidade dessa abstração, né? Ou seja, a mente é algo que não é o resultado das interações da matéria, do cérebro, né? Então, para a semiótica, a mente é uma estrutura lógica, né? Que não emerge a partir dessa matéria. Muito pelo contrário, né? Para a semiótica, pelo menos a semiótica persiana, né? A matéria é que é o resultado de processos mentais enrijecidos, vamos dizer assim. Então, essa é um ponto de partida metafísico, ontológico. Não nos interessa, nesse momento, entrar nesse debate filosófico, né? Se existe um monadismo, né? Ou seja, um monismo, uma filosofia monista em que tudo é matéria e o resto emerge a partir da matéria, ou tudo é mente e a matéria é o resultado de uma das formas de expressão da mente. Então, são duas formas historicamente muito diferentes de pensar os problemas da cultura que a gente precisa entender como presentes, né? A gente precisa reconhecer como produtores culturais e partícipes da história da cultura, mas entender que elas têm pontos de conexão, mas pontos de divergência muito claros, né? Então, para a semiótica, os memes, na verdade, são símbolos. Então, fundamentalmente, um meme é um símbolo. E o que é um símbolo? É uma forma de signo, né? Que é geral, né? Então, os memes são um tipo de signo geral, ou seja, eles representam ideias, conceitos coletivos, abstrações. Então, o símbolo, ele não representa um objeto físico, mas ele representa uma categoria de objetos físicos. Se eu pego a palavra cadeira, né, ela não representa esta cadeira onde eu estou sentado, mas ela representa todo o conjunto das cadeiras que podem ser predicadas como sendo cadeiras, né? Então, o predicado cadeira, né, isto é uma cadeira,
ele pode ser atribuído a todos os objetos do mundo perceptível, né, que têm as propriedades que a gente descreve como sendo as da cadeira, né? Então, nessa perspectiva semiótica, né, a cultura é toda simbólica, porque a essência da cultura é que ela não depende de mim, de você ou de um grupo particular. A cultura, ela não depende do extrato biológico das pessoas. Nós passamos pela cultura, mas a cultura permanece. Então, é meio que ela paira sobre um coletivo. Ela surge da interação das mentes desse coletivo, né? Ela permanece no tempo a partir da sobrevivência desse coletivo, o exercício que esse coletivo faz dos elementos da cultura, mas a cultura tem uma realidade que é própria dela, ela é um geral, ela é um universal, né? Então, ela só representa objetos gerais, né? Então, essa é uma definição semiótica essencial para a ideia de cultura, né? E para a filosofia, né, toda a produção cultural humana ela é simbólica, né? Por quê? O símbolo ele é fundamental para que a gente crie no mundo, né? Você pode criar por meio do trabalho, e aí você usa o seu pensamento, que é um símbolo, né? As suas ideias, que são simbólicas, e você age no mundo a partir dos hábitos e propósitos e formas de condutas associadas a esse pensamento, essa ideia, esse conceito, e você então cria no mundo coisas. Você transforma o mundo natural e cria civilização. Então, a cultura ela é uma produção simbólica que pode se realizar por meio do trabalho. Outra maneira da cultura simbólica se realizar é justamente por meio das linguagens, né? Então, na perspectiva semiótica, a multiplicação das linguagens é o resultado de um processo simbólico em que o signo vai buscando formas de expressão. A tendência do signo é crescer, se desenvolver, né? Nisso ele se assemelha à teoria evolutiva dos memes, mas os símbolos, eles crescem, se desenvolvem por meio da experiência que as pessoas têm do mundo, e essa experiência é depositada como informação no símbolo que é compartilhado por essa coletividade de onde essa experiência surgiu, foi gerada, né? E assim a cultura vai se transformando, vai ganhando conhecimento, vai ganhando formas de expressão, novas possibilidades de linguagem, na medida em que novas tecnologias são buscadas por meio do trabalho. Então, existe uma relação, né, de retroalimentação. O nosso trabalho cognitivo intelectual amplia as possibilidades de interação e comunicação no mundo, e as novas possibilidades de interação e comunicação no mundo ampliam as possibilidades de geração de novos conceitos de criatividade e de produtos culturais, e uma coisa vai alimentando a outra, é um ciclo virtuoso, né, em que a cultura e o trabalho se auto ou se retroalimentam, né? Então, isso é um pensamento assim da perspectiva semiótica. E essa retroalimentação, esse processo contínuo, é o que a gente chama de semiose, né? Então, a semiose é a ação do signo. O signo age no mundo, produz efeitos, esses efeitos mudam a própria compreensão do símbolo e assim sucessivamente, né? Então, a definição lógica para signo, né, é básica. Aqui a gente não vai ter uma aula de semiótica profunda, mas a gente precisa entender que qualquer coisa pode ser um signo, né? Então, um signo pode ser uma caneta, né? Então, se você tem uma caneta e, de repente, você faz um movimento de parábola, né, e faz um som com a boca, bum, né? Então, aquilo era uma caneta, um objeto que você estava escrevendo, de repente você usou essa caneta. Essa caneta, mais o seu som, mais o movimento de parábola, eles fazem uma amálgama e criam um signo, que é um símbolo, né? Por que é um símbolo? Porque o conceito que eu estou
criando, né, ou o conceito que eu estou tentando expressar, que é o de um míssil, de uma bomba, de um foguete, essas ideias elas já estão no nosso repertório e, portanto, estão codificadas culturalmente e são símbolos. Agora, eu estou usando elementos que vão para além do símbolo, que a gente vai tratá-los daqui a pouco. Mas a essência é que o que eu estou criando, né, depende de um repertório de familiaridades prévios que o meu público, vamos dizer assim, alvo, né, quem está observando a minha criação, precisa ter. Porque se ele não tiver um conhecimento prévio do que é um foguete, um míssil, uma bomba, ele não vai entender o que eu fiz com a caneta. Então, os signos são qualquer coisa de representar outra coisa, o seu objeto, de forma a gerar um efeito. Então, esse efeito é parte constitutiva do símbolo, ou do signo. O signo é um símbolo geral. Então, no nosso caso aqui, esse movimento que eu fiz com a caneta, né, e esse som, tudo isso junto cria um signo que passa a ideia, o conceito de foguete, de míssil, né? E isso precisa ter um resultado, uma consequência, que é aquilo que é gerado após a expressão do signo. Então, isso é constitutivo do processo de semiose. Então, os símbolos representam ideias e eles têm essa capacidade de gerar padrões de comportamento, que são as condutas, né? Então, é claro que se eu uso um símbolo do tipo fogo, né, e saio gritando fogo, 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 eu estou usando um símbolo para gerar um comportamento. Eu quero que as pessoas fiquem atentas, alertas, se protejam, porque eu vi fogo e eu estou fazendo um relato simbólico da minha experiência. Eu observei a presença de fogo, estou gritando, e o meu desespero, a entonação da minha voz, contribui para a veracidade, né? Então, se eu grito fogo, fogo, é diferente se eu pergunto fogo, né? Ou se eu digo fogo sem nenhuma expressividade, né? Então, a maneira como a gente expressa os símbolos, né, contém informação sobre o que está sendo dito, onde está sendo dito e qual é a referência e qual é o comportamento que precisa ser observado a partir da informação referenciada, né? Então, aqui e agora, fogo significa que eu estou esperando que as pessoas se protejam, chamem os bombeiros, enfim, que tenham condutas associadas à presença de fogo no ambiente, né? Bom, aqui entra a questão fundamental, que é uma pequena complexificação do conceito de símbolo. Os símbolos, eles expressam essa informação, mas eles só podem expressar a informação porque eles têm um elemento indicial e um elemento icônico. Então, o símbolo é uma espécie de um signo complexo que tem dentro dele elementos indiciais e icônicos, sempre. O símbolo só pode se expressar se ele tiver elementos iniciais icônicos. Então, eu comecei aí na aula lembrando como no início da nossa civilização tínhamos lá o nosso ser primitivo, né, o nosso antepassado na caverna, diante de um risco, né, um leão dente de sabre, ou então uma presa, olha lá, né, um mastodonte, comida, né? E ele aponta e faz gestos e chama a atenção. Ora, vejam como esse chamar a atenção gesticulando, com uma entonação de voz, tendo uma cara consternada e apontando, usar o dedo, né? Por que esse dedo é indicador? Porque ele aponta, né? Se eu olho para alguma coisa e faço uma cara de horror, a direção para onde eu olho indica o elemento horrível que está sendo mostrado a mim. Então, é por isso que quando você vê uma pessoa olhando para algum lugar com o olho arregalado, você olha para o lugar que ela está olhando. Você não fica perdendo tempo olhando para o olho arregalado, porque você tem curiosidade de saber
o que está deixando essa pessoa de olho arregalado. Isso é evolutivo, né? A gente sempre busca informação. Se você não fizer isso, você não sobrevive, você não gera filhos, a sua reprodução interrompida, porque você não prestou atenção eventualmente em questões essenciais para a sua sobrevivência. Então, ter elementos evolutivos que nos permitam identificar a origem de perigos, né, de gritar fogo, 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 isso é fundamental para a nossa permanência e sobrevivência. E a cultura coleta e estrutura isso na forma de conhecimento, né, que é passado geracionalmente. Então, esse nosso ser primitivo, ele exercitou primeiro o olhar, tem a tela da caverna, e ele apontou para essa tela, né? Ele olhou para a tela e tentou comunicar aos demais, fazendo esse movimento de olhar para aquilo que interessa na tela e apontar para aquilo que interessa. Então, a metáfora, a analogia, né, da boca da caverna como sendo uma tela, né, e a gente apontar, que é usar o touch, né, e tocar na tela, né, e, portanto, expressar o que a gente deseja por meio de uma ação, né, em que você reconhece iconicamente as suas possibilidades e você seleciona dentro dessas possibilidades reconhecidas, né, seleciona aquilo que você acha importante. Então, reconhecer iconicamente as possibilidades a gente chama de conotar, né? Então, a gente conota no mundo e apontar, indicar, mostrar onde está o foco da nossa atenção, a gente chama de denotar. Então, o processo simbólico envolve sempre conotação e denotação, né? Essa foi a grande sacada do Steve Jobs, quando ele criou o primeiro smartphone, né? Porque, em vez de a gente digitar simbolicamente nas linhas de comando, e cada linha de comando era um operador que, de forma simbólica, né, substituía esses elementos de conotação e denotação da linguagem, ele criou uma interface gráfica, né, uma tela, em que você tem ícones, né, e você usa ou o cursor, né, o cursor é uma ponta, ou você vai com o seu próprio dedo, né, e usa o seu próprio dedo. Então, você tem um cursor que aponta, que você clica, e você ter possibilidades distribuídas, né, que são os ícones, é essencial para a gente expressar. Agora, além disso, você precisa ter o elemento habitual. No caso dos computadores, o elemento habitual é dado pelos algoritmos, né? Então, o algoritmo é um conjunto, então, de regras, de hábitos que estão descritas num código, numa linguagem, né? Só que o algoritmo é um símbolo morto. O algoritmo é frio. Ele só ganha vida na experiência quando nós, por meio dos nossos ícones e por meio dos nossos índices, nós operamos sobre as possibilidades do algoritmo. Então, o algoritmo é uma espécie de uma estrutura lógica simbólica fixa, né, que é o programa. Ele não faz nada se ele não tiver o input. E quem dá o input? Quem dá o input é quem está operando sobre, é o usuário, é quem alimenta o algoritmo com formas das experiências que são icônicas e indiciais. Isso é crucial para a gente entender os produtos midiáticos, para entender as formas de interação nas redes. Você sempre tem que ter um elemento icônico, que no mais das vezes é analógico, o elemento indicial, que quase sempre também seleciona a partir do analógico, e o elemento simbólico é aquilo que pode ser digitalizável, né? Então, aquilo que é mais facilmente digitalizável é a parte simbólica das formas de expressão. Mas é muito difícil você digitalizar ícones puros, genuínos e índices puros, genuínos, porque isso depende da inteligência, né? E a gente ainda não tem uma inteligência artificial capaz de produzir, operar sobre ícones e índices de forma genuína. Precisa de um input
de um ser inteligente que tirou da sua experiência cognitiva informação que ele está entregando para o algoritmo rodar a partir daquela informação gerada, né? Então, esse é o limiar que nós estamos da inteligência artificial, que a gente vai ver em outras partes do curso, mas que fica como já uma base conceitual, né? Nós não temos inteligência artificial porque ainda nós não temos máquinas capazes de alimentar os seus algoritmos, né, com formas conotativas e denotativas autônomas, ou seja, elas têm autonomia, né, o livre-arbítrio, como a gente quiser trabalhar isso filosoficamente, para decidir sobre, dentro da interface de possibilidades do mundo, né, que são os ícones disponíveis, quais que a gente vai selecionar e com que propósitos, para que o algoritmo da nossa mente, no caso aí do computador, rode e execute certas tarefas cognitivas ou tarefas mecânicas se ele estiver associado a um tipo de robô, etc., né? Então é importante a gente saber que, semioticamente, o mundo digital ele opera em símbolos, índices e ícones. E o maior exemplo é um smartphone que está na sua frente, porque se você não tiver, imagine que você está com uma tela escura. Se você não conseguir enxergar os ícones, você não sabe onde você aponta. E não conseguindo apontar, você não gera informação, você não consegue teclar, você não consegue mandar uma mensagem, um emoji, enfim. Então, a gente vai ver isso com mais devagar, mas fica aqui a base, a primeira passada assim, de um conceito que é importante. Então, a gente vamos chegando então ao capitalismo cognitivo. O que é o capitalismo cognitivo? É o capitalismo em que a produção simbólica vai migrando das transformações do trabalho, a força física, né? A energia mecânica que está associada ao nosso corpo físico, de transformação dos recursos, tudo aquilo que é entropia, né? A transformação do mundo por meio da entropia, né? O valor, né, que desde a Revolução Industrial está muito concentrado nas transformações dos recursos naturais em produtos palpáveis, né? Um carro, né, a nossa casa, as cidades como ambientes em que as coisas vão sendo geradas, né? O cimento, o asfalto, os postes, os muros, os prédios, todo esse arcabouço físico que é resultante das transformações né, dos recursos naturais em forma de energia, em substâncias que são usadas na construção. Então, isso tudo vai aos poucos, né, sendo transformado ao longo das revoluções tecnológicas, e quando a gente entra na maturidade da revolução digital, ou seja, quando estoura a bolha inicial, que era ingênuo, né, a bolha da internet, do final da década de 90, começou nos anos 2000, era uma bolha que procurava ainda operar na lógica do capitalismo tradicional e, portanto, ela não havia descoberto como as formas de interação globais exigiam uma nova espécie de convergência entre as formas de interação, comunicação, né? Então, as bolhas ainda dividiam em compartimentalizações, por exemplo, de sites, né? Você tinha lá o site de viagem, o site de namoro. Agora, tudo isso virou app, aplicativo dentro da plataforma. Perceba que se você não opera a transformação até o fim, você fica no meio e você perde o chão, você escorrega e cai, né? Muita gente perdeu muito dinheiro porque investiu tudo, né, num site. Vou criar um site de viagem, vou criar um site de compra online. Quando, na verdade, a lógica desse capitalismo cognitivo é fazer com que a nossa interação esteja toda focada numa plataforma, que é a interface mãe, né, o algoritmo mãe, e a partir dessa plataforma você tem várias possibilidades de exercício das suas necessidades de busca de informação, de compra, de acesso a serviços e tudo mais.
Então, a bolha estourou porque ela era ingênua, não tinha entendido a lógica, né? E esse é o capitalismo cognitivo. O capitalismo cognitivo, ele é extremamente voltado para a convergência e os processos de hegemonia. Por isso que a gente está fortalecendo esse conceito, né? De dominação, manipulação, hegemonia, porque as coisas nascem dentro da esfera digital, né? Voltadas para esses processos, né? Então, do ponto de vista da geração de valor, né? Empresas que são deixadas sem qualquer tipo de regulamentação supranacional, se nós não tivermos uma ONU, uma Unesco que faça a regulação do Facebook, do Instagram, WhatsApp, é tudo a mesma coisa, ou do Google, enfim, se a gente permitir que essas empresas, grandes corporações, assumam esse poder que é universal da espécie humana e que está na mão agora de poucas pessoas, né? Zuckerberg, Jeff Bezos e 3 ou 4 outros, a gente entra numa aceleração desse capitalismo cognitivo em que as formas de produção simbólica saíram da transformação dos recursos naturais e estão na geração de valor por meio da informação das plataformas, né? Então, no capitalismo tradicional, para você ser um magnata da indústria de petróleo, como são os irmãos Koch, por exemplo, né, a indústria química e tal, você tem uma dificuldade muito grande, porque você tem que criar plantas físicas, né, de refino, tem que colher o petróleo, e é uma coisa que você tem que negociar o tempo todo com os atores locais. Vou construir uma planta aqui, uma indústria ali, vou construir um duto aqui e tal. É um processo lento de negociação. Nas plataformas, como tudo é fluxo de informação, isso é invisível aos nossos olhos, né? Isso tem uma aceleração muito grande. E quando você percebe, a plataforma já é dona da sua vida, a plataforma já é dona do seu trabalho, você já foi submetido à lógica da plataforma e você nem entendeu o que aconteceu, né? Antes você tinha um emprego, você tinha autonomia, sabia? Não, agora a plataforma é que diz se você tem ou não emprego, o que você vai fazer, quando você vai fazer, o que você vai ganhar. Quer dizer, você foi levado de roldão nessas transformações e não entendeu que esse capitalismo cognitivo ele suga, é um grande aspirador de energia cognitiva, de pensamento, que faz com que a gente precise pensar a informação como a commodity mais valiosa que nós temos. Não é mais o petróleo, né? Não é mais o ouro ou o dólar. Na verdade, é informação. Com a informação você opera no mundo, né? Se você tiver informação boa, você entra num site de compra e venda de ações, né, de corretagem, tá? E em poucas horas você pode ficar rico se você tiver as informações, né? Se você tiver informações que daqui a pouco serão surpreendentes para os outros, mas para você já é conhecimento, você se antecipa e ganha milhões em minutos. Você sai do zero a uma conta bilionária porque você tem informação. Então, a informação, ela te permite criar coisas no mundo das plataformas, a exercitar novas possibilidades de interação e, portanto, de domínio, de influência, né? Então, os hábitos sociais, né, nas plataformas implicam padrões de comportamento coletivo. Então, antes das plataformas, né, os hábitos sociais eles tinham um conjunto de mediações. Por exemplo, você tinha um hábito ali que você compartilhava com seus amigos, seus vizinhos, mas aquilo ali reverberava no seu quarteirão, no clube que você visitava, na escola que você está associado, na faculdade. Enfim, havia uma série de gradientes de amortizamento, né, ou amortização de influências no comportamento coletivo. De sorte que, assim, você não tinha essa possibilidade de viralização, né, de transformações rápidas, né, que a gente chama ali de transição de fase, efeito borboleta,
catástrofes, que a gente já viu em aulas passadas, né? Então, os hábitos sociais tinham a mediação, né? A mediação da sua família, dos seus amigos, da sua municipalidade, do seu bairro, né? Você tinha lá, você ia para as reuniões de bairro para decidir a gente quer ou não quer uma praça aqui nesse terreno, ou a gente quer ou não quer um autódromo aqui num lugar dessa floresta municipal. Era uma decisão que era feita na coletividade do bairro, chamava especialista e tal. Agora não, né? Qualquer evento, qualquer coisa entra numa lógica das plataformas e daqui a pouco tem os russos e os chineses já compartilhando informação sobre o que você está acontecendo na rua da sua casa, entendeu? De repente eles estão participando, já virou um debate ideológico e você tem gente do mundo inteiro decidindo aí se vai ou não, ou se deve ou não acontecer isso, né? Então, caso aí qualquer de um drama de um abuso sexual, uma criança que foi estuprada, tal, aquilo que seria resolvido dentro da comunidade com os mecanismos de proteção, a assistência social da comunidade que se junta e discute, e ajuda a família, e conversa, e tem uma orientação, e o padre vai lá e bate um papo com a mãe, e o vereador vai lá e ajuda ela a encaminhar. Aquilo era resolvido dentro de uma localidade. De repente, aquilo ali vira uma questão, já está no New York Times, né? já está lá na Austrália, as pessoas estão dividindo, compartilhando, já foi traduzido para o chinês, para o inglês, para o búlgaro, e tem um monte de gente decidindo a vida da menina que está ali, sofrendo, e as pessoas estão indo para a porta do hospital e criando comoção, e projetos de lei, e mudanças na Constituição. Quer dizer, são formas de agir dentro dessas novas estruturas cognitivas que eram impensadas há poucos anos, né? Então, é isso. O controle do fluxo de informação implica um controle comportamental. É isso que está em jogo, entendeu? É você, a partir da criação de certos hábitos mentais, de certas ideias, conceitos, criar a partir de um jogo de emoções, criar uma espécie de um colchão afetivo ou um colchão de ódio que te permita, então, criar opiniões que vão influenciar no comportamento. É um controle mesmo, porque é a partir daí que você passa a exercer um controle nas ações minuciosas, né? Vigiar e punir, dizia o Foucault, né? Então, isso é exercitado hoje numa esfera global, né? De repente, a menina aborta aqui, o Papa está lançando lá um manifesto contra o aborto. Enfim, as coisas estão conectadas num nível em que o controle dos comportamentos, né, ele é exercitado em fluxos globais de comunicação. Então, a gente precisa estar atento. É uma nova esfera, é uma nova possibilidade de produção cultural, né? Então, é isso. O valor na era digital é medido pela capacidade de influenciar hábitos. É isso. É fundamentalmente isso. Você pode não ter um centavo, né? Você não tem nada. Mas se você é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar, né, você tem um valor imenso, né, ao ponto de você ajudar ou atrapalhar o mundo, mesmo que você não tenha nada, né? Então, vou dizer dois exemplos assim, em campos opostos, né? Mas você tem o Olavo de Carvalho, que do ponto de vista de uma fortuna pessoal tem muito pouco, né? Não conheço ele como sendo um magnata, uma pessoa, mas ele tem a capacidade de influenciar hábitos e determinar os acontecimentos políticos, até quais projetos de lei entram na pauta, né? E ele nem está no país, ele está lá numa pequena cidadezinha lá nos Estados Unidos, digitando no seu computador, dando as suas aulinhas por meio da internet, as plataformas, né? E aliás usando as plataformas para pagamento, né?
Está havendo até uma grande manifestação aí para interromper os fluxos de pagamento que as plataformas fazem, ganham dinheiro em cima dessas operações, né? E você tem uma Greta, né, que é essa jovem que teve uma reunião com a primeira-ministra alemã e a Merkel, e depois dessa reunião a Merkel disse que não vai assinar o acordo do Mercosul, né? Que é o que ela ouviu da Greta foi suficiente para que ela pense seriamente em não levar à frente. Quer dizer, como assim, né? Uma jovem de um confim de uma cidadezinha lá da Europa, de repente está tendo uma reunião com a primeira-ministra alemã, que é a nação mais forte do bloco europeu, da zona do euro, e de repente a primeira-ministra está ouvindo essa garota e está mudando as relações internacionais a partir dessa interação. Então, são coisas impensáveis poucos anos atrás e que, para o bem e para o mal, podem acontecer. A questão é quais são os protagonistas, quais são os operadores, que lógica eles operam, e essas lógicas estão em conflito, né? Você vê que há um embate, essa polarização é resultado desse grande embate que é o do sistema capitalista cognitivo. É a disputa por quem influencia os atos. Aliás, é por isso que os influencers ganham tanto dinheiro, né? Ele é um digital influencer, né? Digital influencer significa gente que ganha muito dinheiro convencendo o que as outras pessoas devem pensar da vida, né? Então, se você segue um digital influencer, o digital influencer faz um vídeo e, de repente, você coça a cabecinha, é mesmo, nunca tinha pensado. E age de acordo com a influência que você recebeu do digital influencer. Então, o capitalismo cognitivo vive muito mais da influência gerada, o valor gerado pelos fluxos de informação, do que pela produção propriamente de coisas no mundo, né? O Jeff Bezos, ele não produz nada do que ele vende, mas ele tem uma plataforma que é a grande influenciadora dos hábitos de consumo, e a fortuna dele é porque ele é capaz de gerar. Então, se você tem um livro e você quer ganhar dinheiro com ele, se você colocar na plataforma do Amazon, a sua chance de monetização é muito maior, e ele cobra pela influência que ele tem sobre os hábitos dos consumidores dele. É por isso que você paga um percentual alto para a Amazon para vender o seu livro, porque na verdade você está pagando pela quantidade de influência que ele tem nas decisões de consumo dos usuários da plataforma, né? Então, a direção é essa, né? O capitalismo cognitivo, a direção é para a globalização das plataformas, né? E a homogeneização da esfera da cultura. Então, esse é um grande risco, né? Que as esferas das culturas vão se conectando a partir dessas lógicas do capitalismo cognitivo, e tudo aquilo que não pode ser conectado, tudo aquilo que não participa dessa convergência é descartado, né? Quer dizer, ou você está dentro ou está fora, porque a lógica é digital binária, né? Não há não há muito o que fazer dentro dessa estrutura do capitalismo cognitivo sem que você faça a rendição total, condicional e restrita a esta lógica. Então, isso vai levar, claro, a uma homogeneização da produção cultural, porque toda a produção cultural, né, só é possível se ela se adapta às lógicas das plataformas. Se não se adaptar, ela não é possível e ela perece, não sobrevive, não entra na esfera da cultura, né? Então, isso é um dos problemas desse capitalismo cognitivo. Então, a disputa pela hegemonia final é pelos algoritmos das plataformas. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente volta à questão da disputa entre China e Estados Unidos, do 5G, ou seja, quem dominar o algoritmo, né? Se você consegue mudar o algoritmo do Facebook, você consegue transformar as coisas aqui no andar de baixo. A sociedade se transforma na medida em que o algoritmo, né? A gente viu alguns anos atrás, o Facebook fez um experimento muito polêmico, que gerou muita crítica, porque foi feito sem o consentimento dos usuários, né?
Então, se você era usuário do Facebook há uns 4, 5 anos atrás, você provavelmente pode ter participado desse experimento, que é o seguinte: eles, durante uma semana, eles fizeram uma seleção de milhões de usuários, em que as notícias que eles recebiam durante aquela semana eram um grupo só notícias positivas e outro grupo só notícias negativas. Então, imagina que você entra na sua rede social e isso no seu feed só aparece notícias positivas. E no outro, só notícias negativas. E aí eles perceberam que as pessoas mudavam seu comportamento de acordo com o tipo de informação. Quem recebia mais notícia negativa, né, ao longo do feed, ganhava uma expressividade crítica maior, ao ponto, muitas vezes, de estourar e entrar no discurso do ódio. E quem recebia notícias positivas fazia, então, tinha uma visão crítica mais plácida, assim, uma capacidade de raciocínio mais equilibrada, porque estava agindo de acordo com uma motivação emocional mais suave, né? Então, isso tem a ver com a retroalimentação positiva dos casos. No caso, a retroalimentação positiva da sua ansiedade e a necessidade de responder agressivamente a ela, né? E uma retroalimentação positiva de coisas boas que te levam a tomar decisões agradáveis e agir de forma racional, mais tranquila nas questões do dia a dia. Então, perceba que você pode manipular as pessoas e essas emoções são fundantes, né? A partir dessas emoções, da raiva, da indignação, do ódio, você pode criar movimentos contra o governo para ir às ruas, depor um presidente ou uma presidente. Enfim, você pode criar, a partir das redes sociais, artificialmente, disposições para ação que vão levar a desfechos eventualmente não democráticos, né? Desfechos que não seriam os naturais se aquela manipulação não tivesse havido, né? Então, isso diz respeito à Brexit, ao golpe contra Dilma, à eleição do Trump e tantas outras eleições e tantos outros movimentos que a ultradireita, principalmente, soube capitalizar e criar, né? Então, quais são as formas de resistência e sobrevivência? A gente não vai entrar, isso aqui já seria um capítulo de autoajuda, né? Guia básico de sobrevivência nesse universo disruptivo, né? Talvez eu venda isso daí na Amazon e ganhe muito dinheiro. Mas a verdade é que não tem soluções, não tem fórmula mágica, né? O que tem é uma reflexão. Então, a gente, como pensador no campo da comunicação, a gente precisa exercitar essa reflexão, né? Então, a gente sabe, né? Colocar tudo de uma vez, porque é o fim da história. Né? Então, a primeira coisa é uma consciência crítica de que existe um tripé entre identidade, cultura e comunicação. Então, você precisa saber, né? Ainda que você não saiba o que fazer disso, mas essa consciência de que a sua identidade está relacionada à sua cultura e as formas de comunicação que a gente exercita, né? Elas estão conectadas e interagindo. Esse é um tripé que sustenta os processos culturais. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, que a identidade delas e a cultura da qual elas participam esteja associado às ferramentas comunicativas que elas usam e como elas interagem com essas ferramentas, isso já é um pressuposto para a gente começar a discutir, né? Então, resistir à migração do cidadão para o usuário e consumidor. Isso é um movimento do capitalismo cognitivo, né? Ou seja, os nossos direitos de cidadão têm um valor menor do que o clique que você dá quando você adere às normas da plataforma que você usa. Então, o que a plataforma diz vale mais do que os seus direitos fundamentais como cidadão, né? Então,
os direitos humanos ou fundamentais da cidadania estão perdendo o seu valor, e o que interessa é a discussão do ponto de vista comercial ou administrativo, ou meramente aí uma disputa judiciária sobre como a plataforma trata os seus usuários. Então, existem certas coisas que não são negociáveis, né? A plataforma não pode colocar lá nas suas letras miúdas para você aderir, né? Coisas que impliquem uma violência à sua posição como ser humano, um cidadão que participa de uma sociedade. Então, a gente precisa aprender também a exercitar escolhas contrárias às lógicas das plataformas, ou seja, ter o seu tempo e o seu espaço. Porque a captura do tempo e do espaço é aquilo que interessa às plataformas, né? Ou seja, elas são produzidas ou pensadas para que a gente fique o maior tempo possível imerso nelas, e que o nosso espaço de interação seja determinado pelas lógicas das plataformas. Por mais que você possa dizer, não, mas eu vou ao parque, eu vou ao cinema, né? Mas você foi ao parque porque você visitou a página do parque na internet, porque você tem o aplicativo do cinema. Ou seja, ao fim e ao cabo, ir ao parque e ir ao cinema é uma escolha que você fez de exercício de uma movimentação, de uma experiência no espaço a partir das plataformas. Então, sair da lógica das plataformas por exemplo, caminhar sem qualquer destino, propósito no seu ambiente, no seu bairro, ou ter experiências no mundo que não foram definidas ou influenciadas pela lógica das plataformas, é algo interessante para a gente exercitar, inclusive como produto cultural, né? Então, criar e fomentar redes de relações analógicas. Então, a gente sai, a gente pode até usar as plataformas, né, mas a gente precisa ter formas de experiência que não caibam nas plataformas. Formas de experiência e dar valor a elas. E ter uma pedagogia do valor das experiências que não são redutíveis à plataforma, né? Então, assim, não é porque você não vai poder filmar e não vai poder publicar, ou não vai poder fazer um selfie, não é porque isso não tem valor. Não, isso tem um valor intrínseco que independe de você poder mostrar isso no seu Instagram, né? Criar e consumir produtos midiáticos que façam o trânsito entre as plataformas globais e as experiências locais. Então, esse é um desafio também, né? Que a gente, agindo nas plataformas, a gente age subversivamente. Então, você usar as plataformas, muitas vezes contra a lógica das próprias plataformas, né? Elas vão tentar o tempo todo impedir que você faça isso. É um jogo de gato e rato, porque quando elas percebem que você está criando estruturas na plataforma que, na verdade, vão contra a monetização, vão contra a exposição, vão contra a captura dos seus dados, a manipulação das suas escolhas, das suas influências, né? Elas vão tentar impedir. Então, é um exercício contínuo, né? De criação de produtos e de exercício de lógicas que não fiquem enquadradas dentro da lógica. Então, há necessidade de estratégia. Quais estratégias, né? Isso é motivo para uma próxima aula. Nesse momento, o que nos interessa é ter isso como possibilidades para agir para a conduta futura, né? Como a gente vai fazer isso? A gente vai amadurecendo, né? A cada momento, a gente vai ganhando maior amadurecimento sobre essas possibilidades.